Olá pessoal, nesta aula vamos conversar sobre as espécies de atos administrativos. São 6 as espécies: atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos, de controle e punitivos. A primeira espécie que vamos abordar são os normativos. Os atos normativos contêm um comando geral do Executivo com o objetivo de viabilizar a correta aplicação da lei. São exemplos os regimentos que disciplinam a atuação interna da administração, as resoluções, atos administrativos normativos expedidos por autoridades para disciplinar matéria de sua competência específica e as deliberações, que são atos administrativos normativos ou decisórios emanados de órgãos colegiados. A segunda espécie de ato compreende os atos ordinatórios, que são aqueles relativos à disciplina das relações internas da administração, sendo editados no exercício do poder hierárquico e referindo-se ao funcionamento da administração e à conduta funcional de seus agentes. Os atos ordinatórios só atuam no âmbito interno das repartições e só alcançam os servidores subordinados hierarquicamente à chefia que os expediu. Não obrigam os particulares nem os agentes subordinados a outras chefias. São exemplos de atos ordinatórios as instruções, as circulares e as portarias. Então poderíamos perguntar: o que são instruções, circulares e portarias? Bom, instruções são orientações de comando, escritas e gerais, acerca do modo e forma de execução de um determinado serviço público. As circulares são ordens escritas, de caráter uniforme, expedidas a determinados funcionários ou agentes administrativos incumbidos de certo serviço ou do desempenho de certas atribuições em circunstâncias especiais. Portarias são atos administrativos internos pelos quais os chefes de órgãos, repartições ou serviços expedem determinações gerais ou especiais a seus subordinados, ou designam servidores para funções e cargos secundários. Por portaria também se iniciam sindicâncias e processos, e em tais casos a portaria tem a função assemelhada à denúncia do processo penal. A terceira espécie de atos abrange os atos negociais, que trazem uma declaração de vontade do poder público que coincide com a pretensão do particular, buscando a concretização de negócios jurídicos ou a atribuição de certos direitos ou vantagens ao interessado. Tais atos se consubstanciam em um alvará, termo ou no mero despacho da autoridade competente, no qual a administração defere a pretensão do administrado e fixa as condições de sua fruição. São exemplos de atos negociais a licença, a autorização e a permissão. Já a licença é o ato pelo qual o poder público, verificando que o interessado atendeu a todas as exigências legais, faculta-lhe o desempenho de atividades ou a realização de fatos materiais antes vedados ao particular. A autorização é o ato administrativo discricionário e precário, pelo qual o poder público torna possível ao pretendente a realização de certa atividade, serviço ou utilização de bens, de seu interesse que a lei condiciona à aquiescência prévia da administração. A permissão é o ato administrativo negocial discricionário, praticado com liberdade de escolha e precário, pelo qual a administração faculta ao particular a execução de serviços de interesse coletivo ou o uso especial de bens públicos, nas condições estabelecidas pela administração. A quarta espécie de atos se refere aos atos enunciativos, que se caracterizam por apresentar um posicionamento da administração ou que certificam fatos em seu âmbito de atuação. São exemplos os pareceres e as certidões. Certidões são cópias fiéis e autenticadas de atos ou fatos constantes de processo, livro ou documento que se encontre arquivado nas repartições públicas. Os pareceres, por sua vez, são manifestações de órgãos técnicos
sobre assuntos submetidos à sua consideração. E a quinta espécie de atos abrange os chamados atos administrativos de controle, por meio dos quais se exerce o controle de legalidade e do mérito de atos administrativos já editados. Podemos citar como exemplos a aprovação, que é a análise pela própria administração de atividades prestadas por seus órgãos, e a homologação, que é a análise da conveniência e legalidade de ato praticado pelos seus órgãos como forma de lhe dar eficácia. A sexta e última espécie de ato administrativo contempla aqueles atos punitivos, que contêm uma sanção imposta pela administração àqueles que infringem disposições legais, regulamentares ou ordinatórias dos bens ou serviços públicos. Os atos punitivos visam punir e reprimir as infrações administrativas ou a conduta irregular dos servidores ou dos particulares junto à administração. São exemplos a multa, a interdição de atividades e a destruição de coisas. Bom, a multa é toda imposição pecuniária a que se sujeita o administrado a título de compensação do dano presumido da infração. Já a interdição de atividade veda, proíbe a alguém a prática de atos sujeitos ao seu controle ou que incidam sobre os seus bens. Por fim, a destruição de coisas é o ato sumário da administração pelo qual são inutilizados alimentos, substâncias, objetos ou instrumentos imprestáveis ou nocivos ao consumo ou uso proibido por lei. E é com essa observação que concluímos essa nossa aula. Lembro a vocês que em sua área do aluno você encontra material de apoio que trata dos temas aqui estudados de forma mais detalhada. O estudo é obrigatório, ok, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.